Sim, o treinador que eu mais gosto mesmo, hoje em dia, é o Felipe Luiz. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entra no vestiário, isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha, e todo mundo para ouvir. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês mais informações sobre o Flamengo. Se está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não é inscrito. Vamos se inscrever no canal para dar aquela força, galera. Não esquece de deixar o like também e ativar o sininho. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos pro Rio de Janeiro, porque assim, claro, o torcedor rubro-negro quer saber do Flamengo. Só que, querendo ou não, com tudo isso de seleção brasileira, o torcedor já tava assim, ah não, pelo amor de Deus, Roberto Barroso. Poxa, o Felipe Luiz, ele tá fazendo um trabalho Aí ontem começou, importante, né? É um cara que estava na seleção brasileira como jogador, respeitado fora, respeitado pelos jogadores, então são alguns pontos que indicam o Felipe. Mas o torcedor do Flamengo não quer saber muito dessa história não, né, Beto? Verdade, Mário. Tudo bem? Beijo pra você, Bruno, amigos do Sport Center, todo mundo ligado aqui com a gente. O torcedor rubro-negro está preocupado essa semana. Tem estreia no Campeonato Brasileiro? Tem. Encara o Internacional. Tem jogador no departamento médico? Tem. Inclusive, o Arrascaeta está fora desse primeiro compromisso na competição. Mas a preocupação, como vocês falaram, é em relação ao técnico Felipe Luiz. Isso porque surgiu um burburinho entre os torcedores com essa pressão em cima do técnico Dorival Júnior, que o Felipe Luiz seria um bom substituto ali no comando da seleção brasileira. Ele é a nova sensação do futebol brasileiro. O Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas. Em 27 jogos, são 19 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Já conquistou os títulos da Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca. E aí o torcedor, claro, está preocupado. A gente traz aqui também uma reportagem do nosso companheiro Luciano Borges. Já está, inclusive, no nosso site, espn.com.br, que ele disse que uma das pessoas ligadas ao Flamengo, ouvidas então pela reportagem, afirmou ver um eventual movimento para assumir a seleção brasileira como um passo ruim para o técnico Felipe Luiz. E que esse assunto é um não assunto dentro do Flamengo. De qualquer forma, todas as fontes procuradas garantiram que não houve qualquer conversa diretamente com o Felipe Luiz sobre esse tema, já que não há nada de concreto nem em relação à saída do técnico Dorival Júnior. Mas hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu conversei com alguns torcedores rubro-negros e olha então como é que está esse termômetro, esse nível de preocupação. Eles chegam agora nesse Sport Center. Deus me livre. Nem um pouco, não, tô fora. Agora que a gente tem a chance de ter um ano bom, né? Tão longe da seleção. Vai buscar outra pessoa, gente. Tem tanta gente aí. Tenta tirar o Guardiola do City, tão bom técnico. Por que tem que levar o nosso? Não, preocupação zero. Ele mesmo já falou que vai continuar no foco dele, de continuar no Flamengo esse ano aí. Se o pessoal paulista quer que ele vá para prejudicar o Flamengo. Trabalhou com os grandes lá fora, trouxe tudo para cá. Esse ano é tudo nosso. Eu acho que isso tudo é para prejudicar o Flamengo. A intenção é maldosa. Deixa o Dorival lá no lugar dele, o Felipe Luiz está bem aqui. Eu acho que a ascensão do Felipe Luiz em relação ao Flamengo, ela está sendo boa. Eu acho que vai estragar a ascensão profissional dele como técnico. Eu não acho que deveria ser esse o momento dele. E o Flamengo já é uma seleção. Felipe Luiz, mantém a relíquia, meu irmão. Tá aí, então, o palpite, né? Os comentários, a gente pode dizer assim, dos torcedores rubro-negros que não querem, claro, que o Felipe Luiz deixe o comando do Flamengo. Ele tem contrato com o clube até o final do ano. Bruno, Mário, eu volto com vocês. E técnico da seleção, mas já tá todo mundo meio falando o cara não vai resistir e que alguma coisa vem alguém por aí. O que fazer? Essa é a pergunta. Então, difícil, né? Assim, o treinador que eu mais gosto mesmo, hoje em dia, é o Felipe Luiz. É aquele que mais me agrada, eu gosto da visão dele do futebol, eu gosto do jeito que ele pensa, do jeito que ele fala, eu gosto do jeito que ele trata as coletivas. Foi um grande jogador, é um cara, sempre foi inteligentemente com uma inteligência futebolística muito maior que a maioria dos jogadores. Eu gosto dele, ok? Isso é um ponto. Mas temos assim, se você quer uma coisa mais robusta,
Pô, tem o Abel Ferreira, que ganhou tudo nos últimos anos, um cara já está aqui no Brasil há um tempão, conhece tudo como funciona, principalmente a imprensa, sei lá, um cara mais robusto para colocar ordem na casa. Eu não sei se o Felipe Luiz colocaria ordem nessa casa aí. Porque seria uma experiência, seria uma primeira vez que ele pegaria uma coisa de ponta cabeça. Né? De ponta cabeça numa seleção brasileira para colocar em prática. E não treina todo dia, só encontra os jogadores, sei lá, uma vez por mês. Então, apesar de eu preferir o Felipe Luiz, eu acho que pode ter esse problema aí, da cobrança, de ele entrar, todo mundo cobrar que ele tem que fazer que a seleção jogue, que ele joga o Flamengo, logo de cara. Cara, as opções são poucas, né? Você depende para que estrada você quer correr. Né? A estrada da experiência, do peso, do conhecimento, sei lá, de uma personalidade mais agressiva, você tem o Abel. Você tem até o Rogério Ceni, que também é jovem e tal. A minha preferência é Felipe Luiz, cara. Eu sei, desculpa, Felipe Luiz, de preferir você, que eu sei que se você for convidado a ser treinador da seleção brasileira, provavelmente você vai aceitar, e eu vejo que é uma roubada gigantesca. Mas a única esperança que eu tenho de ter uma seleção lá na Copa 2026 jogando próximo da cultura da nossa escola futebolística, que o Brasil perdeu faz muito tempo. Isso que nós vimos ontem não é Brasil, tá? Não é escola futebolística brasileira. Não só ontem, contra a Colômbia, desde as Copas do Mundo, né? Eu acho que a única vez que eu vi a seleção brasileira jogar com a escola futebolística mesmo do Brasil foi quando o Tite entrou em 2016 no lugar do Dunga, que jogou pra cacete. Gabriel Jesus, Neymar. Jogaram pra caramba, cara. Toque de bola, ultrapassagem, aquela coisa toda. Foi só um sinalzinho, assim. Depois disso, cara, a gente vê a seleção brasileira jogar como as piores seleções europeias. Duríssimo. Não é? O Brasil copiou o modo europeu de jogar, o modo europeu da pior forma possível. De filosofia e, cara, não dá para você colocar na cabeça de jogador brasileiro que começa a jogar bola na rua, campinho e tudo mais, que você tem que ser robótico. O brasileiro não é robótico. Se você tentar fazer um robô brasileiro, vai dar um péssimo robô. Um péssimo robô do Um ciborgue, um ciborgue feito com pessoas brasileiras não ia funcionar. Um homem de 6 milhões. Porque o brasileiro não é durão. Agora, ô Mauro, sucessão, e você escreveu sobre isso, porque ficou esse papo, não, Felipe Luiz, eu também gosto do Felipe Luiz. E aí você foi a campo para saber, será que ele toparia um negócio desse? Conta aí pra gente, porque você escreveu sobre isso, inclusive. O Zé Boto já conversou com ele sobre isso e ele disse ao diretor de futebol do Flamengo que não vai deixar o Flamengo, que ele não pretende deixar o Flamengo, que é o plano de carreira dele. E o Zé Boto, isso é uma informação curiosa até, ele teme muito mais perder o Felipe Luiz para um time europeu do que para a seleção brasileira. O Felipe Luiz, ele é um cara, ele é um brasileiro, tem um passaporte brasileiro, mas é um profissional europeu, né? Ele fez a carreira dele toda lá, ele é forjado lá, a mentalidade dele é muito europeia, a influência de técnicos com os quais ele trabalhou lá. O Simeone é argentino, mas a carreira dele de sucesso é na Espanha, jogando Champions, jogando no Campeonato Espanhol, Copa do Rei, enfim. Se ele mudará de ideia amanhã, se ele vai ser convidado, eu não sei. Mas hoje, o que ele disse já em conversa com o diretor, com o chefe dele, né? Que é o chefe dele, foi, não pretendo sair. E o Boto considera que ele está certo, porque seria uma precipitação, e eu concordo com isso. Eu também. Porque ele não passou por nenhuma crise. O Felipe Luiz não sabe o que é ser xingado pela torcida, ser vaiado. Ele vai passar por isso. O Guardiola está passando, gente, por isso. Passando por críticas, o time dele colecionando derrotas. Começa já no sábado, tem um né? A torcida pode ficar com raiva, não sabe o que vai acontecer. Tem uma longa jornada pela frente. Como vai ser o Flamengo na Libertadores? Ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. Então, seria assim, um passo muito grande e legado zero. Porque o Dorival vai deixar legado zero para o herdeiro. Eu acho que o Brasil precisa de um técnico estrangeiro e que seja um cara que... Não seja um cara que peça para entrar na rodinha, né? Mas sim um cara que entra rasgando a rodinha. Ele passa e abre espaço para entrar e todo mundo faz silêncio para ele ouvir. Tem que ser um Jorge cara Jesus. Que comece a rodinha. Exato. Ele é o ponto central da rodinha. É o Jorge Jesus.
que tem contrato até o dia 30 de junho. Também. Eu também E acho é um cara que conhece futebol brasileiro, conhece os jogadores, não pipoca para ninguém. Ah, mas aí o Neymar não vai voltar. Se o Neymar estiver bem, ele convoca o Neymar e bota para jogar. Se não estiver bem, ele não convoca o Neymar, como deve ser, gente. O Dorival falou que ia montar a seleção ao redor do Neymar. Tem a notícia que está no UOL hoje, eu estava lendo agora de manhã, vindo para cá. O Neymar não joga contra o Vasco na estreia, quer dizer, continua fora. E o Dorival queria montar a seleção ao redor de um jogador que atuou 2 pedaços de jogos pelo Al Hilal em 490 dias aproximadamente e participou de 7 jogos do Campeonato Paulista. Um contra o Corinthians, mas não foi o mais importante, que ele estava fora, e contra times pequenos. E que fez um belíssimo gol olímpico na Inter de Limeira, rebaixado. Quer dizer, esse é o currículo do Neymar atual. E ele ia montar o time ao redor do Neymar? Como assim? Que saiu com incômodo contra o Bragantino e foi se recuperar no Carnaval. No Carnaval, quer dizer, é uma subserviência que um Jorge Jesus não vai ter. Ou então, se você quiser tentar um outro nome, assim, um cara pesado, vê se o Zé Mourinho quer trabalhar no Brasil, na seleção brasileira, já que ele está no Fenerbahçe e já foi eliminado lá de competição europeia. Não gosto do Zé Mourinho, não, assim, não é meu técnico preferido. Mas eu acho que o Brasil precisa de um cara que entra no vestiário, é isso que o Casão falou, e ele que abre a rodinha. E todo mundo para ouvir. Alguém que não se intimide com o jogador, que olha o jogador de igual para igual, de cima para baixo, não de baixo para cima. O chefe é um cara que tenha peso, que tenha experiência, que consiga realmente comandar aquilo ali, porque não tem legado e não tem tempo de trabalho. Isso, por exemplo, que o Abel já fez no Palmeiras, cada um à sua maneira, que o Felipe já fez no Flamengo, está fazendo, aliás, né? Que demanda tempo de treino, não vai ter. Não vai ter. O Scaloni teve, por exemplo, 1 mês na Copa América de 2021, 1 mês na Argentina, no Catar, na Copa do Mundo, e 1 mês na Copa América do ano passado, por exemplo. Por isso que o time dele tem conjunto. Ele já teve períodos longos treinando e jogando. Até a Copa do Mundo não tem mais, são só esses intervalos de 10 dias com 2 jogos, um no Brasil e um fora, uma viagem no meio. Então, tem que ser alguém que consiga agir rapidamente. Eu acho que esses caras têm um perfil assim, grande o bastante para encontrar soluções rápidas, como o Tite encontrou. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!